Bom dia, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem com você. Comigo, para a glória de Deus, tá tudo bem. E olha só, espero que você tenha amanhecido aí, que você tenha tido uma noite tranquila. O Senhor hoje traz para nós uma reflexão sobre a nossa postura, sobre o nosso olhar para as coisas. E isso vai ser de grande valia para o seu dia, porque quem já não se pegou olhando a grama do vizinho, que na maioria das vezes é sempre mais verde? Não é assim que funciona? Pois é, eu já quero pedir para você que, se você está inscrito aqui no canal, compartilhe essa oração, compartilhe esse momento, porque assim vai ser de grande valia para muitas pessoas. Vai fazer muitas mulheres acordar porque elas têm olhado e o que elas têm pronunciado. Porque muitas vezes a gente olha, mas se você guarda para você, ainda fica entre você e Deus. Mas o que você libera vai para o mundo espiritual, gente. Aí depois a gente tem um trabalho danado, porque não tem como recolher. Entendeu? E se você não está inscrita no canal e não conhece, fala, pastora, é a primeira vez, seja bem-vinda. Prazer, eu sou a pastora Luana e aqui é o nosso momento da oração da manhã. Né? Aqui no nosso canal nós temos pelo menos três programações diárias agora, a oração da manhã, às 15 horas do devocional eu me disponho, e às 18 horas a oração da noite. Sempre com um momento de reflexão e a ministração da palavra diariamente, porque tem sido uma bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E se você não está inscrita no canal, como eu acabei de falar para você da nossa programação, e aí já falando para você do conteúdo, que a gente fala de Deus, a nossa palavra sempre pautada na Bíblia, nós temos tempo sempre base bíblica, e se você estiver buscando a presença do Senhor, buscando estar diante de Deus como uma mulher que vem buscando intimidade com o Senhor, aqui é o canal, aqui é o lugar certinho. Então inscreva-se no canal e depois de você se inscrever, faça como as irmãs, compartilhe aí nas suas redes sociais, enfim, os meios de comunicação que você usa, seja WhatsApp, Instagram, para que outras pessoas, outras mulheres possam ter acesso, tá bom? Voltando aqui ao nosso assunto que eu estava falando com vocês, que nessa manhã o Senhor vem chamar a nossa atenção justamente para a nossa forma de olhar. Quantas vezes você não se deparou olhando a grama do vizinho? De que maneira? Agora eu vou dizer pra você. Nossa, olha lá, fulana, né? Ó, você vê, eu tô aqui há tanto tempo na presença de Deus, buscando tal, como a vida tá difícil pra mim. E fulano, lá, tudo dela dá certo, tudo não sei o quê. E você pensa que ela, olha só, isso é algo que o Senhor vem trazendo para nós hoje. E quantas vezes nós não nos deparamos com um pensamento assim, ou até mesmo expressando essas palavras. Pensa que fulano tem vida com Deus, tem nada. Tá sempre no funk, tá sempre na balada, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e eu tô aqui, ó. E tô sempre capengando. Meu Deus do céu. Olha só. Provérbios 24, 1 e 2 diz o seguinte: não tenhas inveja dos homens malignos e nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a maldade e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Olha, edificar, né, construir. E aqui nos Salmos, no livro de Provérbios, a gente fala que tem até a passagem que fala sobre a mulher sábia, né, que ela edifica a casa e a tola a destrói. Mas quando através do livro de Salmos o Senhor vem liberando essa palavra, o que ele nos traz hoje? Porque por muitas vezes é tentador até você não falar, né? Você às vezes não se pronunciar, ou muitas vezes até você não dar o seu parecer diante de algumas coisas que você vive e do que você vê muitas pessoas vivendo. Você fala, poxa vida, eu tô numa luta doida, tentando fazer tudo certo. E outra coisa, ó que Deus entrega, que às vezes tem mulher que fala assim, quando eu tava no mundo, para mim as coisas vinham mais fácil, isso e aquilo outro. Então, aqui não tem inveja dos homens malignos e nem deseja estar com eles. E não olhe para trás com saudade de quem você era. Por quê? Isso não está na Bíblia, tá? Não olhe para trás com saudade de quem você era, é o Senhor que está entregando para nós. Porque da mesma maneira que você olha e fala assim, mas eu não tenho inveja de ninguém, amada. Eu não tô aqui dizendo que você tem inveja, estou dizendo que muitas vezes a pessoa olha, sabe que tipo assim, poxa, contempla o que o outro tem, ou o que o outro está vivendo, ou o que o outro aparenta viver. Primeiro que a gente tem duas situações. Às vezes a pessoa está até mesmo vivendo aquela situação ali, você entendeu? Mas muitas vezes ela aparenta viver e não é exatamente o que você está vendo. Porque hoje as pessoas elas têm uma facilidade muito grande de expor o que não vivem, sabia? E você já deve ter visto isso. A pessoa expõe o que ela não vive. Ela cria um mundo
né? E muita gente vivendo de aparência, mas você no seu íntimo, você sabe, uma mulher que tem vida com Deus, o que ela vive, a alegria que ela vive, é uma alegria verdadeira, é algo que às vezes muito, muito simples, mas é uma alegria verdadeira. E até na dor que ela está vivendo, ela tem um sentido. E tem gente que está vivendo muita alegria, que se você vê com muita coisa, mas não tem sentido nenhum, porque não tem a presença de Deus, tá? Ou seja, não se estabelece. Aqui no versículo 3 diz, com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Justamente fazendo menção àquilo que é construído sem a presença de Deus. Pode até ser construído, mas não será estabelecido, não permanecerá. Porque não tem alegria sem a presença de Deus. Não tem, amada. É uma falsa sensação de felicidade momentânea. Quando nós estamos na presença de Deus, e eu já disse isso aqui, que eu vi uma frase uma vez que uma amiga minha postou no Instagram, eu até copiei dela e eu guardei no meu coração essa mensagem, porque eu achei que é muito verdadeira. Uma mulher que tem vida com Deus, até nos momentos difíceis e de dor, ela vê o sentido, tem sentido. Para uma mulher que tem vida com Deus, até os momentos de dor tem sentido. E para quem não tem vida com Deus, acontece exatamente isso. Muitas vezes ela constrói muita coisa, mas ela não consegue estabelecer. Ela não consegue deixar aquilo perpetuar. Ela não vive na totalidade a alegria, os sabores daquela vida, daquela coisa que ela construiu, porque vai estar faltando alguma coisa. E sabe quando você vê uma pessoa com poucas coisas materiais, mas muito conteúdo, muita alegria, muita riqueza de alma, de espírito? Essa pessoa tem vida com Deus. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, o lugar dele está preenchido, os outros espaços estão estabelecidos em nós. E nós sabemos viver no pouco, sabemos viver no muito, e tudo tem sentido para nós, a alegria, a tristeza, porque nós temos a consciência de quem Deus é, e de que nas mãos dele está tudo que nós precisamos. Então, que você carregue com você essa mensagem, porque não adianta nós ficarmos olhando que a grama do vizinho é mais verde. Não. Nós temos que manter a nossa vida com Deus. Aliás, para você que fala, pastora, mas eu ainda não tô. Então, busque se aprimorar mais. Busque se aperfeiçoar mais na presença de Deus. Não ser perfeita e ser santa e ser santos somos separados. Todas nós que nos separamos para Deus somos santas. Mas eu digo assim, não estou dizendo a perfeição, mas quando eu digo me aperfeiçoar, é se aprofundar mesmo, sabe? Se aprofundar na presença de Deus. Porque se você ainda não conseguiu contemplar esse êxtase de entender ao ponto de que no momento que você estiver passando por aflição, você sabe, mesmo que você esteja doendo, eu tô pastando, tô sofrendo, tô passando pelo vale, mas eu sei, isso aí tem um sentido de ser. Porque o meu Deus é comigo, porque o meu Deus está na minha vida. Então tem um sentido para tudo isso. Eu sei que Deus está fazendo uma obra e esse processo aqui, dessa parte da obra é mais sofrido, é mais dolorido. Você está entendendo? Então assim, nós temos que ter em nossa mente que uma mulher que tem vida com Deus, as coisas não são só por ser, não acontece por acaso e nem por, não, gente, nós temos uma vida com propósito. Essa é a palavra certa. Você tem uma vida com propósito. Então não subestime o propósito que Deus preparou para você e nem o tamanho do Deus que você serve. Você pode até ser pequena, você pode até diante de muitas pessoas ser insignificante, você pode até não ter muito, que muitos têm. Mas se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem vida com Deus, você está sendo suprida de tudo que você precisa. Porque o que os seus olhos veem é exatamente as paixões e as vontades e o que o mundo pode proporcionar. Que muita gente tem muito, mas quando você vai ver por dentro não tem nada. Conta a história de pessoas que tinha tudo, aí a pessoa fala, mas como a pessoa tem tudo e tem depressão? Mas como a pessoa tem tudo, como uma mulher como essa tem depressão? Você sabe que eu ouvi uma pessoa famosa, eu não vou citar o nome dela, porque eu também não sei como é que funcionam as coisas aqui no YouTube, melhor não citar, mas uma mulher muito famosa, ela falou que ela passou por um processo de depressão muito grande e assim, graças a Deus ela foi curada, mas ela falou que ela não contou pra ninguém, ela não expôs, ela não quis, eu não lembro exatamente qual tipo de tratamento ela falou, mas ela disse o seguinte, ela falou assim, eu sei, eu tomei muito cuidado e fiz de tudo para que esse processo não fosse veiculado na mídia, porque eu sei exatamente o que muitas pessoas iam falar de mim. Iam ler a matéria sobre a minha vida e ia falar como essa mulher
tenha a coragem de abrir a boca para falar que está com depressão. Sendo que essa mulher tem tudo, porque ela falou, ela, na entrevista que ela falou, que ela deu, ela falou, eu tenho materialmente o que muitas pessoas gostariam de ter. Aliás, eu tenho o que 90% das pessoas nesse planeta não tem. Ela é uma mulher muito riquíssima, ela falou, essa pessoa. Aí ela falou assim, só que o que eu estava, a dor que eu estava sentindo, o meu dinheiro não poderia curar. E isso as pessoas não entendem. Ela falando. E é verdade. Porque muitas vezes, como nós, muitas das pessoas que têm esse olhar são pessoas que têm dificuldades financeiras ou que têm uma vida financeira de menor aporte. Quando vê uma pessoa mais bem-sucedida passando por uma situação difícil, a primeira coisa que fala, mas tem tudo. Não, não tem tudo. Porque tudo que o dinheiro compra não chega aos pés do que Deus pode te entregar. Então, se você tem vida com Deus, aí sim eu posso dizer que você tem tudo. Aí você pode dizer que você tem tudo. Porque até na dor você vê sentido. Amém? Olha, o Senhor entrega essa palavra para que você possa hoje, de repente, até replicar a alguém. Entregá-la a alguém. Repasse a palavra do Senhor. Não deixe que ela fique parada em você. Amém? Vamos fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos agora, primeiro nós te agradecemos, meu Deus, por amanhecer esse dia e por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos entregou. Mas nós pedimos ao Senhor que dê às suas filhas, Senhor, um espírito de ousadia, um espírito de ânimo e de sabedoria e contentamento com a tua presença, meu Deus, para que elas possam não somente viver na totalidade as alegrias de ter uma vida com o Senhor, mas também poder replicar a outras mulheres essa mensagem abençoada, trazendo a elas aquilo que nos dá esperança, para que elas possam realmente conhecer quem o Senhor é em Cristo e reconhecer a tua presença em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado, nós temos mais 2 encontros às 15 horas e às 18 horas. Beijo, graça e paz.